Efésios, capítulo 4, versículo. Diz assim a palavra de Deus: desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim, seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Amém? Amém. Você pode fechar os teus olhos comigo e orar ao Senhor? Se até agora, neste momento, você ainda não recebeu uma palavra que fosse de encontro ao teu coração, que tal você orar comigo agora e pedir a Deus que possa me usar nesta noite para falar a você a palavra do Senhor, e que todos nós possamos sair daqui dessa reunião hoje agradecidos a Deus pelo que nós iremos também receber do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós temos oferecido ao Senhor as nossas vidas, temos oferecido ao Senhor a nossa adoração, oferecemos ao Senhor as nossas canções, nós entregamos ao Senhor tudo o que nós temos nesta noite e reconhecemos o poder que vem de Ti, reconhecemos a autoridade que está em Ti sobre esta igreja, e em nome de Jesus Cristo eu quero pedir, Senhor, pedir com muita humildade diante de Ti, que o Teu Espírito Santo venha inspirar a minha vida, que venha me instruir, Senhor, neste momento, usar a minha voz para transmitir ao coração da Tua igreja a Tua palavra. Deus, eu peço também para que o Teu Espírito Santo possa agir entre nós, para que não haja nenhuma distração, nenhuma inconveniência, para que não haja, Senhor, nenhuma perturbação, nada que venha roubar o nosso foco e tirar a nossa atenção da Tua palavra nesse momento. E em nome de Jesus, rendemos graças ao Teu nome. Amém. Podemos tomar assento, queridos irmãos. Eu estava meditando na palavra do Senhor e pensando um pouco sobre vida cristã. E eu comparo a nossa vida cristã a uma escalada. Tem alguém aqui que gosta de praticar escalada, subir montanhas, aquelas coisas? Tem uma ali, né? A Meire, eu sei que ela gosta desse negócio de subir montanhas e lá em cima, tá, né? Se aventurar, um esporte radical. Eu penso que a nossa vida cristã, ela pode ser comparada a uma escalada, onde todos nós queremos chegar no topo. Nós queremos alcançar o topo. E segundo Paulo descreve aqui em Efésios capítulo 4, versículo 13, esse topo, ele significa sermos pessoas maduras à altura espiritual de Cristo. Esse é o nosso topo, é aonde nós queremos chegar. Só que tudo começa, a escalada tem que começar lá embaixo, no primeiro passo. Eu diria que esse primeiro passo, ele acontece no momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus. Eu estava meditando nessa palavra aqui e me veio duas palavras ao coração: a palavra seguidor e a palavra discípulo. E eu fui meditar na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus, para tentar entender melhor e conceituar melhor o que significa ser um seguidor de Jesus e o que significa ser um discípulo de Jesus. Confesso aos irmãos que há muito mais semelhança entre as duas coisas do que diferença, do que divergências. Então eu comecei a meditar nessa palavra, e eu fui lá para Mateus 22, 14, onde Jesus diz assim, que muitos são convidados, e aí eu classifiquei os convidados como seguidores, mas poucos são escolhidos, os discípulos. E a partir daí eu comecei a pensar como nós devemos fazer se nós queremos chegar a esse topo, a essa estatura que Paulo fala, a plenitude
de Cristo. Quando nós começamos a conhecer a Cristo, quando nós ouvimos falar de Jesus, eu diria que a gente entra, eu vou falar sobre 9 níveis do discipulado, onde tudo começa de seguidor a seguidor. Tudo começa com você sendo um seguidor, e tudo começa com você no meio da multidão. O que isso significa? As pessoas que estão no meio da multidão são aquelas, como está lá em Lucas capítulo 14, versículo 26, 27 e também no 33, que Jesus diz assim: olha, quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor se não me amar mais do que pai, mãe, esposa, filhos, irmãos, filhas e até a si mesmo. Aí no versículo 27 ele diz assim: não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. E no 33, aí ele muda. Eu estou falando na linguagem de hoje. E ele diz: nenhum de vocês pode ser meu discípulo se não deixar tudo o que tem. Então nós vimos que existe uma evolução. A pessoa começa seguindo a Jesus. E aquele que está no meio da multidão, geralmente, é aquela pessoa que ela se identifica com a causa de Jesus. Ela se sente confortável seguindo Jesus à distância, mas ela não quer renunciar a pessoas ou coisas por amor a Jesus. Aqueles que estão nesse nível, que eu vou chamar de primeiro nível, nível da multidão, são também aqueles que num dia eles acordam e declaram que Jesus é Senhor e Salvador, mas no dia eles despertam e querem crucificar, como está lá em Marcos capítulo 15 até o 14. São aquelas pessoas que não têm envolvimento mais sério com Cristo. São aqueles que podem mudar de opinião a qualquer momento, que não aceitam ser contrariados, como está em João capítulo 60, capítulo 6, versículos 60 e 66, onde a Bíblia diz assim, que muitos seguidores de Jesus ouviram isso, ouviram o que? O sermão de Jesus, e reclamaram, e disseram um para os outros: o que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? E aí no versículo 66 diz assim, que por causa disso muitos seguidores de Jesus o abandonaram, o acompanhavam mais. Primeiro nível, como é que tudo começa? Por onde é que você inicia? É no meio da multidão. E no meio da multidão nós vamos nos deparar com aquelas pessoas que, muito embora ouçam a voz de Jesus e vejam os milagres de Jesus, elas podem a qualquer momento simplesmente desistir de segui-lo, porque o seguidor, ele não tem compromisso com aquele que ele segue. Ele pode mudar de bandeira a qualquer instante. O segundo nível, ainda dentro do grupo dos seguidores, estão aqueles que sentem-se satisfeitos quando são abençoados. Eu diria que é o grupo também da multidão, mas de uma multidão menor, como aqueles que estão lá em João capítulo 6, versículo 26, ou mesmo em Mateus 14, 20 e 21. São aquelas pessoas que estavam seguindo a Jesus porque elas tinham fome, e Jesus tinha pão e tinha peixe para dar àquelas pessoas. São os seguidores que se sentem satisfeitos quando são abençoados. Representa aquelas pessoas
que quando vem na igreja, vem com aquela expectativa de ser abençoado, de receber alguma coisa na sua vida. E quando isso não acontece, essas pessoas se frustram. E elas acabam desistindo, elas não querem continuar. E essas pessoas geralmente são aqueles que precisam ser alimentados, ou traduzir, ou melhor, contemporaneizar a palavra, alimentados por abençoados, todo dia. Porque no dia que ele não receber o pão, no dia que ele não receber o peixe, sabe o que ele faz? Esse Jesus não serve mais para mim. E aí acaba desistindo. Lá em Mateus 14, 21, diz assim, que todos comeram e ficaram satisfeitos. É a multidão que está satisfeita. E por que está satisfeita? Tem milagre. Porque tem pão e porque tem peixe. Porque alguma coisa está acontecendo. Mas em João 26, 26, Jesus falou assim para eles: vocês estão me procurando porque tem gente que pensa que pode enganar Jesus. Mas Jesus, ele conhece aqueles que o seguem e conhece aqueles que ele escolheu para ser seus discípulos. E aí Jesus falou assim para eles: vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Ou seja, o fato de vocês me seguirem não é porque vocês estão acreditando na minha mensagem. Aliás, esse grupo, alguns deles estavam naquela primeira multidão que estava reclamando do discurso de Jesus. Mas eles continuam, vamos dizer assim, que eles suportam Jesus e o sermão de Jesus, porque no final da reunião tinha pão para comer, tinha peixe. E aí pegaram Jesus num dia de fúria, pegaram Jesus, e Jesus, ele estava disposto a abrir o jogo. E aí ele vira para eles e fala assim: vocês estão me procurando, vocês estão achando que estão me enganando, é porque vocês estão comendo pão e estão satisfeitos, não porque vocês entendem os milagres que eu estou fazendo. Aí vem o terceiro nível, que aí está no grupo dos seguidores. Esses nós chamamos de pessoas que não têm coragem. Quem diga que coragem é covarde. É isso mesmo, gente? Covarde é aquele que não tem coragem, é isso? Ou covarde é aquele que tem coragem? Agora eu estou bem confuso. Covarde é o que não tem coragem. Lá em João 12, versículo 40, algumas pessoas eram seguidores de Jesus, simpatizantes, seguidores simpatizantes de Jesus. Eles gostavam daquilo que Jesus fazia, eles achavam interessante o movimento de Jesus, mas eles não queriam confessar Jesus publicamente, porque eles tinham medo de dizer que eram seguidores de Jesus. E eles tinham medo, sabe por quê? Jesus diz aqui que eles não queriam ser expulsos da sinagoga. Eles queriam perder a sua posição de honra. Então eles eram comparados aqui a pessoas covardes, porque eles preferiam a glória dos homens do que a glória de Deus. Olha o que diz a Bíblia: muitos líderes judeus estavam falando aqui de pessoas que tinham poder para impactar o mundo na sua época, de pessoas que tinham outras pessoas, eram os formadores de opinião, que tinham outras pessoas que lhes ouviam, que acreditavam naquilo que eles falavam, e essas pessoas creram em Jesus. Mas aí diz assim a Bíblia: não falavam publicamente a favor dele, para que os fariseus não os expulsassem da sinagoga. Então eles criam, eles eram seguidores. Esse grupo de pessoas não podem ser qualificados como discípulos, porque embora eles cressem na palavra de Jesus, mas eles tinham vergonha de Jesus. Eles tinham vergonha de dizer que eles acreditavam em Jesus. E qual a razão da vergonha? Qual a razão também do medo deles? Era um só: eles não queriam ser expulsos do círculo
deles. Eles não queriam perder a influência que eles tinham em determinados grupos. Aí no versículo 43 diz assim, que eles gostavam mais de ser elogiados pelas pessoas do que ser elogiados por Deus. Eles não queriam perder isso. O seguidor que está nesse nível, no terceiro nível, é aquele tipo de seguidor que ele nutre um certo carisma por Jesus, mas ele não está disposto de maneira alguma a abrir mão da sua posição, e ele prefere negar a Jesus diante das pessoas. Mas a partir daí, analisando a Bíblia, a gente percebe que começa a haver uma mudança. Eu não sei se vocês perceberam, mas os seguidores de Jesus começaram com uma multidão, de repente cai para um grupo menor, talvez a um grupo de 5.000 pessoas, e o grupo vai diminuindo, vai reduzindo, e agora nós vamos entrar num outro nível, que é onde estão os seguidores convertidos. Quem são os seguidores convertidos? Está lá em Atos capítulo 2, versículo 41. Essas pessoas, eles tiveram uma experiência sobrenatural. Quase 3.000 pessoas estavam visitando a cidade de Jerusalém, quando de repente o Espírito Santo desce sobre um determinado grupo de pessoas, e essas pessoas, eles saem pelas ruas falando em outras línguas, em outros dialetos, e eles estão glorificando a Deus em idiomas desconhecidos deles, e as pessoas veem tudo aquilo e elas ficam impactadas. E aí Pedro se leva pescador. Pedro não era uma pessoa tão culta, tão douta como outros, mas Pedro agora está cheio de autoridade espiritual, e Pedro se levanta e ele começa a falar, e ele começa a escorrer as escrituras, e de repente a Bíblia diz que aquelas pessoas, elas são impactadas pela palavra de Pedro, e elas ficam emocionadas, e a emoção toma conta daquela multidão. E no versículo 41 do capítulo 2 de Atos diz que muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados naquele dia. Quase 3.000 pessoas se juntaram ao grupo de seguidores de Jesus. Eles estão tão impactados que eles não quiseram esperar a próxima semana. Eles não quiseram esperar o treinamento de discipulado da igreja. Eles não quiseram esperar para se matricular na escola bíblica. Eles estavam tão impactados que eles olharam para Pedro e disseram assim: Pedro, o que nós temos que fazer para ser como vocês? E aí Pedro falou assim: vocês só têm que se arrepender e ser batizado. E a Bíblia não diz, tá, irmão? Isso aqui já é uma interpretação minha. Eu penso que todo mundo sai correndo para o rio e fala: Pedro, esse negócio é ser batizado, e vai todo mundo entrar no rio ao mesmo tempo, e aquela fila, e Pedro batiza um, e batiza outro, está todo mundo tomado pela emoção. E aí a gente tem o grupo dos convertidos. Mas quando eu mensagem, eu tenho uma preocupação apenas. Sabe qual é a minha preocupação? É com a emoção. Porque essas pessoas, elas tiveram uma experiência, um impacto sobrenatural, um impacto espiritual, um impacto emocional, e naquele momento elas foram tomadas pela emoção e se arrependeram. Mas isso me preocupa, porque essas pessoas, elas vieram a Cristo em meio a uma reunião estrondosa, barulhenta, de grandes manifestações. E geralmente, as pessoas, quando elas vêm nessa condição emotiva, de quebrantamento sim, mas de emoção também, há um risco muito grande, porque essas pessoas, elas terão muita dificuldade para ouvir palavra, elas terão muita dificuldade para participar de uma sessão de estudo bíblico, essas pessoas terão muita dificuldade para ouvir uma canção de modo racional, não correto, porque elas são movidas pela emoção.
Então, se alguém estiver cantando um hino aqui e dizer assim: tome alma, canta aqui, Senhor, grandioso és tu, ele fala: mas eu não estou sentindo nada. Mas se alguém cantar assim: a minha vitória tem sabor de mel, o irmão começa a pular e começa. Eu tenho medo dessas coisas. E eu vou dizer para vocês por que eu tenho medo. Porque muitos desses 3.000 que aceitaram a Cristo não permaneceram. Eles foram tomados pela emoção naquele momento. E a gente vai ver isso no 5º nível. Porque a gente está passando agora. Essas pessoas estão deixando de ser seguidores para poder se tornar aqui os aspirantes ao discipulado, a se tornar um discípulo de Jesus. E no 5º nível, nós vamos ver o grupo dos 120. É um grupo mais restrito. Todos nós passamos por essas fases. Eu estou falando isso, mas um dia esteve no meio da multidão, um dia você veio para Jesus todo emotivo, um dia você veio para Jesus porque quantos que vieram para Jesus aqui porque estavam desempregados, e aí o pastor orou, a igreja orou, você arrumou um emprego e falou: agora eu vou ficar com Jesus, e você está até hoje, mas você veio pelo pão. Quantos que vieram para Jesus porque estavam enfermos, e aí a pessoa falou: eu vou lá na igreja e se os irmãos orarem eu for curado, eu vou servir Jesus. Ele veio pelo pão, sim ou não? Ele veio pelo pão. Mas você não pode permanecer o resto da tua vida só por causa do pão. Você precisa subir para um outro nível. Você precisa lançar, porque para chegar à maturidade e chegar à plenitude ou à estatura espiritual de Cristo, você precisa evoluir. Amém? Dá uma olhadinha para o irmão que está ao teu lado e fala assim: nós precisamos de evolução, irmão. É evolução espiritual. A gente não pode permanecer sempre no meio da multidão. Como também esse grupo aqui que se converteu, que se arrependeu, o que eles precisavam, e muitos deles certamente alcançaram, eles precisavam entender que nem todo dia ia ter plenitude do Espírito Santo no culto, e que nem todo dia todo mundo ia falar em línguas estranhas no culto. Eles tinham que entender que nem todo dia o Pedrão ia dar aquele sermão que 3.000 pessoas iam ser impactadas, porque teve pregação na Bíblia, não de Pedro, mas de Paulo, mais catedrático do que Pedro, mais preparado do que Pedro, muito mais eloquente do que Pedro. Teve pregações da Bíblia como a de Paulo, que Paulo está pregando e o sujeito até dorme na pregação de Paulo, cai da janela e Paulo tem que orar pelo sujeito ainda, para você ter uma ideia. Então o que a gente tem que entender é que você precisa mudar de nível, que você não pode vir no culto esperando sempre o mesmo impacto, não pode vir na reunião sempre esperando o mesmo mover, sempre esperando o mesmo agitar, porque você tem que entender que seguir a Jesus, para um discípulo de Jesus, é evoluir, é crescer. E aí a gente tem o grupo dos 120, são aqueles que estavam lá no meio da multidão, são aqueles que comeram do pão, e são aqueles que foram cheios do Espírito Santo lá, e eles continuam com Jesus. Eles representam aqueles de orar, de buscar o Espírito Santo, de servir ao Senhor a todo tempo. Lá em Atos capítulo 1, versículo 14, diz que eles sempre se reuniam todos juntos para orar com as mulheres, a mãe de Jesus, os irmãos deles, e aí fala que num desses dias tinha mais ou menos 120 pessoas que estavam reunidas lá quando o Espírito Santo desceu sobre eles. Seguindo mais adiante, nós vamos ter enfim agora o 6º nível. A partir daqui, queridos irmãos, a partir daqui eu vejo se transformando, evoluindo, para chegar próximo do nível que Deus quer que todos nós chegamos. É o grupo dos 72. Quem são os 72? São aqueles que Jesus escolheu no meio da multidão. Os 72 são aqueles que Jesus escolhe eles para sair e anunciar as boas novas nas cidades, nas regiões. Os 72 são os entusiastas. Eles já são quase discípulos, vamos dizer assim, que são seguidores se tornando discípulos, ou em outras palavras, são os discípulos iniciados, aqueles que estão começando a se tornar discípulos. Eles são
entusiastas. E eles se exaltam quando tem resultado positivo. Sabe, é aquele irmão que quando ele canta, e aí a igreja glorifica, ele não vê a hora de terminar o culto para chegar para o outro e falar: Barão, você viu só o que aconteceu lá na hora que eu estava cantando lá? Você viu? Oh, o fogo caiu, não sei o quê. Oh, você viu quando eu fiz aquilo? É um entusiasta. Mas ele já está num nível de evolução espiritual mais acentuado. Mas ele ainda precisa melhorar. Porque o grupo dos 72 é aqueles que estão lá em Lucas capítulo 10, versículo 7. 1 e 17. Jesus escolhe, envia de 2 em 2. Aí no versículo 17 diz assim: que eles voltaram muito alegres. E sabe por que eles estavam alegres, irmãos? Você quer saber por que eles estavam alegres? Pergunta para o irmão que está ao teu lado aí se ele sabe por que eles voltaram alegres. Você sabe? Não é porque aceitaram Jesus e porque estavam salvos, não é nada disso, não. Sabe por que eles voltaram alegres? Olha só, a empolgação do entusiasta, do seguidor que está quase se tornando discípulo. Eles estavam alegres, porque segundo eles disseram para Jesus assim: Jesus, até os demônios nos obedecem. Pelo poder do teu nome, a gente mandava as pessoas e eles saíam tudo gritando: Jesus, o teu nome é forte, hein? Esse é o seguidor que ele já está muito próximo de se tornar um discípulo, porque ele descobriu uma coisa muito importante. Ele descobriu que existe autoridade no nome de Jesus. E esse seguidor é aquele que ele já não vai deixar que o inimigo, que Satanás, venha cilindrar na vida dele, porque ele já sabe que no nome de Jesus ele pode desfazer qualquer poder das trevas, que no nome de Jesus ele pode declarar a vitória na sua casa, na sua vida, ou na vida de quem quer que seja, que isso vai acontecer, porque o nome de Jesus é poderoso. Já estamos nesse nível. Muitos de nós já chegamos nesse nível, no nível dos 72, do entusiasta que sabe que é possível alcançar resultados positivos usando o nome de Jesus. Mas aí, enfim, aqueles que se tornam discípulos, a partir do 7º nível, é onde estão os 12, aqueles que foram escolhidos pelo Mestre. Mas eles não foram só escolhidos. Daqueles 72, dos entusiastas que Jesus mandou, agora escolhe 12 pessoas. Somente 12, de 72, gente, era uma multidão. Era milhares de pessoas, não dava para contar, tanto que o escritor bíblico ele fala que uma multidão seguia Jesus. Essa multidão está diminuindo, Jesus está selecionando, ele está seletando, e agora de 72 estão 12 pessoas escolhidas por Jesus. No 7º nível nós temos aqui, enfim, um discípulo, aquele que foi escolhido pelo Mestre para ser moldado à sua imagem e à sua semelhança. Ele ainda não é como Jesus, mas Jesus decidiu que vai transformar ele e que vai deixá-lo parecido com ele. Amém? Aí você dá uma olhadinha para o teu irmão e fala assim: meu irmão, Jesus quer deixar você parecido com ele. Fala para ele assim: é por isso que o carro está apertando para você. É porque você precisa ir na cruz. Você precisa descer das partes mais baixas para depois ser levantado às alturas. O grupo dos 12 já é discípulo, e quando ele se torna discípulo, ele precisa reproduzir o estilo de vida do Mestre, e ele precisa colocar em prática os ensinamentos do Mestre. Jesus diz em Lucas capítulo 6, versículo 40, que o aluno não é mais importante do que o seu professor. Mas quando ele tiver terminado os estudos, o aluno ficará igual ao professor. Aí eu quero parafrasear esse versículo e dizer que nenhum discípulo é mais importante do que Jesus. Mas quando você terminar os teus estudos e você se formar e se tornar o discípulo número 1, você será parecido com Jesus. Amém? Você crê nisso? Então aplauda o nome do Senhor Jesus. Aí você vai ter que chegar lá.
ainda tem mais 2 níveis que você precisa avançar. Em Mateus capítulo 10, versículo 1, diz que Jesus chamou os 12. Note que os 72, eles descobriram que tinham autoridade no nome de Jesus. Mas esses aqui é diferente, porque o descobrimento aqui não se dá por acaso. O descobrimento aqui agora vem porque Jesus revela para eles quando diz assim, que lhes deu poder para expulsar espíritos maus, curar enfermos e doenças graves. Agora Jesus está dizendo para eles assim, vocês são os meus discípulos, então vocês devem fazer exatamente como eu faço. Se você é um discípulo de Jesus e se considera neste nível dos 12, então faça como Jesus, fale como Jesus, ande como Jesus, seja como Jesus, tenha o mesmo sentimento de Jesus. Mas Ele quer que você avance um pouquinho mais, porque Ele quer que você chegue a um outro nível. Nós estamos muito próximos do nível que Paulo quer que a gente alcance. Você precisa chegar no nível dos 3. Quem são os 3? Os mais chegados. Eu não vou perguntar aqui, né? Mas eu vou perguntar. Não vou perguntar. Eu vou perguntar. Estou pensando se eu pergunto ou se eu não pergunto. Você quer ser chegado de Jesus? Você quer ser mais íntimo de Jesus? Você quer fazer parte desse grupo seletivo dos 3? Olha o que acontece quando você chega nesse nível. Quem são os 3? Pedro, Tiago e João. Eles estavam ao lado de Jesus no Monte da Transfiguração. Olha só o privilégio que os 3 tiveram. Mateus 17, 1 e 4. 6 dias depois, Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente os mais chegados, Pedro, Tiago e João. Irmão, é por isso que às vezes tem pessoas que passam por provas e ele fala assim, por que isso está acontecendo comigo? É porque você é chegadinho de Jesus, irmão. É porque ele está te levando ali, sabe? Porque você é chegadinho dele. E os chegados têm que conhecer o Mestre. Então eles vão para o monte com Jesus. E quando chega lá, eles veem um negócio que ninguém mais viu. Ser chegado de Jesus traz privilégios. Privilégio de ver coisas que os outros não veem, de ouvir coisas que os outros não ouvem, de experimentar coisas que os outros não experimentam. Estar nesse nível de discípulo, de ser chegado de Jesus, significa ver o que esses 3 viram aqui lá no Monte da Transfiguração. De repente Jesus está lá orando, e o negócio começa a ficar claro e vai ficando mais claro, e a roupa de Jesus parece que está mudando, é como se fosse um jogo de luzes, né? Alguma coisa está acontecendo, e de repente eles estão olhando e estão vendo mais 2 pessoas do lado de Jesus, e eles pensam com eles, deve ser Moisés, deve ser Elias. Você já imaginou que coisa louca? Alguém aqui já teve alguma revelação dessa? Imagina você está orando e de repente você é transportado para uma outra dimensão. E aí você começa a ver coisas, você começa a ver os anjos de Deus. Já imaginou? Tem muita gente. Por que é difícil chegar nesse nível dos 3? Porque tem gente que se vê o anjo do Senhor, literalmente, é que ela sai correndo. Porque muita gente pensa no anjo só na figura humana, mas eu não faço ideia, só sei que eles têm cara de leão, não é isso? É um negócio meio esquisito, né? Uns pés, não dá para imaginar não, é melhor não ver não, né? Porque de repente você pode ver um negócio desse, você sai correndo. Então eles estão vendo, eles estão tendo agora uma visão da grandeza de Jesus. E aí sabe o que eles falam? Pedro ficou tão maravilhado que falou assim, Senhor, aqui, se o Senhor quiser, olha só a ideia de Pedro, se o Senhor quiser, eu armarei 3 barracas nesse lugar, eu faço uma para o Senhor, uma para Moisés e para Elias, vou ficar por aqui mesmo. O negócio estava tão bom que ele já não queria mais nem descer do monte. Esse é o privilégio de ser chegadinho de Jesus. Mas agora deixa eu te dizer uma coisa, se tem privilégio, também tem um preço a pagar.
Porque os três que estavam no Monte da Transfiguração são os três que também estão no Getsemane com Jesus, quando o suor dele se transforma em gotas de sangue. Que estão com Jesus lá no Getsemane, quando ele é aprisionado e quando ele é levado para ser crucificado. Então lá em Marcos capítulo 14, versículo 32 e 33, diz assim, que eles foram a um lugar chamado Getsemane. Aí Jesus falou para eles, sentem aqui enquanto eu vou orar. No 33, Jesus foi levando consigo os chegados, Pedro, Tiago e João, e ali começou a sentir grande tristeza e aflição. Até então estava bom andar com Jesus, né? Jesus que mostra a glória dele, Jesus que cura, mas agora o Jesus daqui está aflito e está triste, e eles estão do lado do mestre. Diga para o irmão que está do seu lado aí, você quer chegar no nível dos mais chegados? Diga para ele assim, você terá que subir ao Getsemane com Jesus. Você vai ter que enfrentar a tristeza que o mestre enfrentou, a dor que o mestre enfrentou. Você vai ter que passar pelos sofrimentos que o mestre passou. Ele disse, se você não estiver pronto para morrer por mim, como eu vou morrer, não pode ser meu discípulo. Então ser um discípulo, estar nesse nível dos mais chegados, significa também ir ao Getsemane com Jesus. Esse é um dos mais altos níveis de intimidade que um discípulo pode ter com o mestre. Momentos especiais que só quem chegou nesse nível pode alcançar. Se você não chegou ainda, nesta noite, eu quero te convidar para você continuar caminhando com Jesus, para você chegar nesse nível. Mas Paulo, voltando lá, a carta de Paulo, Efésios capítulo 4, versículo 13, Paulo falou assim, que o que Deus realmente quer de nós é que a gente alcance um outro nível, um nível mais elevado. E esse nível mais elevado significa alcançar a estatura, né, a altura espiritual de Jesus. É ser Jesus na essência, é ser Jesus na maneira de falar, de enxergar, de ouvir, de viver, é ser Jesus em vida. Esse nono nível é o nível do discípulo número 1, o discípulo amado. É aquele que pode encostar a cabeça no ombro do mestre, é aquele que nunca abandona o mestre. O discípulo amado é aquele que, quando Jesus foi levado à cruz, dos três chegados, havia um amado. 2 dos 3 chegados não suportaram acompanhar Jesus até a cruz, mas o discípulo amado, ele vai até a cruz e ele fica aos pés da cruz com o seu mestre. Ele nunca abandona o mestre. João capítulo 9, versículo 25 até o versículo 27 diz que perto da cruz de Jesus, quem é a cruz de Jesus? A mãe de Jesus. As mães nunca abandonam os seus filhos. A mãe nunca abandona o filho. Estava lá a tia, que nunca abandona também o sobrinho. Estava lá Maria, a esposa de Clopas. Estava lá Maria Madalena, aquela tribulosa que deu trabalho para Jesus, mas não desistiu de Jesus. E agora ela estava aos pés da cruz com Jesus. E junto com elas, quem está lá? Versículo 26. O discípulo que Jesus amava. O amado. Você quer ser um discípulo amado de Jesus? Então você não pode deixar Jesus no Getsemane. Você tem que acompanhar Jesus até a cruz. Ou seja, você tem que ir até o fim. Você vai alcançar aquilo que Deus quer para você, aquilo que Deus deseja para a sua vida. João capítulo 21, versículo 20 e versículo 24 diz assim, que Pedro olhou para trás e viu o discípulo que Jesus amava. Ele vinha atrás de Jesus. E aí Pedro ficou muito preocupado, porque Jesus está chamando Pedro para apacentar as ovelhas.
E o discípulo amado está um pouquinho atrás de Jesus, porque o discípulo amado, ele não é vaidoso, ele não sente inveja dos outros. Jesus decidiu chamar Pedro para ser o pastor. O que o discípulo amado faz? Ele fica na fila ali, só acompanhando. Aí Pedro fica preocupado e vira para Jesus e fala assim: Senhor, ali que é o chegadinho, o amado, aliás, o mais chegado, o que você vai fazer com ele? Aí Jesus fala assim: se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que você tem a ver com isso? Ou seja, Pedro, o que você tem a ver com isso? Ele é amado meu. Os amados. Deus tem coisa muito especial para o discípulo que alcança esse nível. Jesus disse assim para Pedro: Pedro, o que você tem a ver com isso? E aí Pedro, por não entender o que Jesus estava dizendo, no versículo 23, diz que ele espalhou a notícia que João não haveria de morrer. E de fato, João viveu bastante, minha gente. Viveu 98 anos naquela época. João enfrentou o azeite fervente, foi prisioneiro e não morreu. Mas aí eu vejo o discípulo amado. E olha porque é bom ser amado. Apocalipse capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Neste livro, qual livro? Do Apocalipse, estão escritas coisas que Jesus revelou. E Deus deu-lhe esta revelação para mostrar aos seus servos o que precisa acontecer logo. Cristo enviou o seu anjo para que, aí agora ele é amado, por meio dele, o seu servo João soubesse dessas coisas. João contou tudo o que viu. Discípulo amado, ele tem revelações e ele descobre mistérios que nenhum outro pode descobrir. Você quer ser um discípulo amado? Então continue firmado em Jesus. Vamos nos colocar em pé. Eu não sei qual é o nível que você se encontra nessa noite. Eu não sei se você é daqueles que ainda está no meio da multidão aí, pensando, não sei se vou, não sei se fico, eu não sei se Jesus é uma boa causa, eu não sei se Jesus é um bom partido para a gente seguir, né? Eu estou pensando ainda, talvez você esteja no meio da multidão. Ou quem sabe você está no meio daqueles que em algum momento já foi abençoado pelo Senhor. E aí, por ter sido abençoado pelo Senhor, você decidiu que é bom ficar do lado dele. Porque quando o calo aperta, alguém ora e as coisas acontecem de bom na tua vida. Talvez você esteja no nível daqueles que não têm coragem. Você até gosta de Jesus, mas você é daqueles que diz assim: pastor, se eu chegar lá onde eu moro falando que eu sou crente em Jesus, vão me zoar, pastor. Pastor, se eu chegar no meu trabalho e falar que agora eu faço parte dos crentes, o pessoal não vai me levar a sério, pastor. E aí você prefere a glória das pessoas, o elogio das pessoas, do que confessar a Cristo. Pode ser que você esteja já no nível daqueles que se converteram. Você entende que sem Jesus não tem para onde ir. Pode ser que você esteja no nível daqueles que já experimentaram a presença, os dons, o poder do Espírito Santo na tua vida. Ou quem sabe você está no nível daqueles que já usufruíram desta autoridade de Jesus em algum momento da tua vida para delegar a bênção, para delegar o milagre na tua vida. Ou quem sabe você já entrou no grupo dos escolhidos. Você já está naquele grupo mais seletivo de Jesus. Talvez você esteja no grupo dos mais chegados. Intimidade com o Mestre. Ou quem sabe você é um discípulo amado nesta noite. Eu não sei qual é o nível que você está. O que nós precisamos sair daqui nesta noite, cientes, queridos irmãos, é que para entrar naquela mansão celestial que hoje nós cantamos aqui, para nós entrarmos nessa pátria celeste, para nós nos encontrarmos com Jesus como assim esperamos, nós precisamos
alcançar o mesmo nível de espiritualidade que havia em Jesus. Nós precisamos chegar na mesma estatura que Jesus. E eu posso garantir para vocês que isto não é fácil. Mas nós precisamos. Não podemos nos conformar. Se você é do grupo dos 3.000, 5.000, se você é do grupo dos 120, dos 72, dos 12, o Senhor quer que você suba mais um nível. Porque Ele quer que você chegue naquele nível onde vai fazer com você o que aconteceu com João. João, foi por meio de João, diz ele aqui, que o Senhor me contou, me mostrou todas as coisas. Discípulo amado, tem mais que intimidade. Discípulo amado, ele passeia na casa do Mestre, ele anda com o Mestre, ele vê com os olhos do Mestre. O discípulo amado, ele ouve literalmente a voz do Mestre. Não é a voz do coração, é a voz do Mestre. E ele não se engana. Que o Senhor faça de cada um de nós aqui, de seguidores, no meio da multidão, a discípulos amados. Amém, queridos irmãos? Você quer ser um discípulo? Então feche os teus olhos. Quero orar com você neste momento. Nós precisamos avançar todos esses níveis. Nós precisamos. A vida cristã, como eu disse, é uma escalada. E eu não sei qual é a altura que você se encontra hoje. Mas o topo é onde você precisa chegar. É lá em cima. Talvez você seja daqui altura. Eu conheci pessoas que... Teve um dia aqui na igreja, teve um irmão, eu não sabia que o irmão tinha medo de altura. E eu falei para ele: irmão, você vai subir comigo em cima do telhado da igreja, porque nós vamos amarrar o banner da igreja, só que a gente tem que ficar pendurado de cabeça para baixo, aqui de cima. E aí eu vi que o irmão, ele estava tentando me enrolar, assim, sabe, dando uma de desentendido. E aí eu falei: vamos ou não vamos, irmão? Aí ele pegou e falou: pastor, posso confessar uma coisa? Eu falei: fala. Eu tenho medo de altura. Talvez na vida espiritual isso também aconteça com muitos de nós. A gente tem medo de altura. E é por isso que a gente quer sempre ficar voando baixo. A gente tem medo de subir mais um nível. A gente tem medo de avançar um pouquinho mais. A gente tem medo de se comprometer um pouquinho mais. A gente tem medo de se tornar muito chegado de Jesus e de repente ele começar nos dar certas incumbências, certas responsabilidades, de colocar sobre nós algumas responsabilidades, e aí a gente fala assim: Jesus, eu não quero esse nível, eu quero ficar mais embaixo. Pastor, se eu ficar no nível intermediário eu estarei salvo. Eu não estou falando de salvação, eu estou falando de intimidade. Eu estou falando de revelação, de privilégio de poder estar mais perto do Mestre. Porque você pode estar no meio da multidão e ser salvo, mas você está perdendo a oportunidade de poder sentar à mesa com o Mestre e de se alimentar com Ele e de ouvir o Mestre falar para você coisas que ninguém sabe, só você e Ele. E é isso que Ele quer que você faça. Não seja um no meio da multidão, mas seja o amado do Mestre. Amém? Aleluia. Olhe para a pessoa que está do teu lado aí, só para ele acordar depois dessa mensagem, e fala assim para ele: irmão, não seja um no meio da multidão. Seja o queridinho do Mestre. Seja a queridinha do Mestre. Seja o mais chegado do Mestre. Oh, aleluia. É isso que Deus quer de cada um de nós. Porque você for mais íntimo do Mestre, você vai ficar igual esses aqui ficaram, os três, que não eram nem amados, eram apenas chegados. Mas a empolgação foi tão grande que eles não queriam sair do culto, eles não queriam ir embora. Jesus já estava terminando, já estava querendo dar a bênção apostólica, e eles estavam lá: Jesus, dá mais tempinho aí, Jesus, espera aí, não apaga a luz não. Jesus, deixa eu ver mais um pouquinho, espera aí, deixa eu olhar bem para Moisés.
Porque poucos tiveram o privilégio de ver Moisés e eles estavam vendo Moisés. Isso é ser escolhido. Agora, ser amado, minha gente, aí é diferente. Ser amado é você ser transportado à dimensão do trono, é você chegar diante do trono e poder olhar e ver o Cristo ressuscitado e ouvir a voz do Cristo ressuscitado. É de você ser transportado a outras dimensões que somente os amados do Mestre podem. Glória a Deus. Então seja amado do Mestre, não seja um no meio da multidão. Eu quero orar com você neste momento. Aonde você está? Aí mesmo onde você está. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu quero convidar você neste momento a você entregá-la ao Senhor. Aonde você está, você abrir o teu coração. Pastor, como que eu devo proceder para entregar a minha vida a Jesus? Você só tem que dizer para Ele que você o aceita como Senhor e como Salvador. É você dizer para Ele assim: Jesus, eu quero a partir de hoje começar no primeiro nível, sendo seguidor, mas que fique bem claro, Jesus, eu quero ser amado, eu quero ser o primeiro da sua lista. Que tal você fazer isso hoje? Orar ao Senhor. Se você já tem a Cristo no teu coração, mas você ainda está no nível intermediário, avance um pouquinho mais e peça ao Senhor hoje, e Ele te dá força para você seguir adiante e avançar um pouco mais, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, por todas as pessoas que estão aqui nesta casa. O Senhor conhece o coração de cada uma delas. O Senhor conhece, meu Deus, e sabe o nível em que cada um de nós nos encontramos hoje, nesse momento. Sim, meu Pai. O Senhor sabe qual é o nível em que eu me encontro, qual é o nível em que a equipe de louvor aqui se encontra, qual é o nível em que cada obreiro, cada pessoa aqui nesta noite se encontra. E o que eu quero manifestar, Senhor, oração em nome de Jesus, é que eu desejo, Senhor, eu sei que muitos aqui nesta noite também desejam avançar um pouco mais. Nós queremos dar mais um passo, Senhor. Nós queremos saltar desse nível em que nós encontramos hoje para um outro nível. Nós queremos, Senhor, viver novas experiências. Nós queremos experimentar mais da tua plenitude e queremos, Senhor, conhecer-te mais, saber mais de ti, Senhor, poder, meu Deus, ouvir a tua voz, poder ver a tua glória e poder, Senhor, fazer parte desse grupo seleto dos discípulos amados. Em nome de Jesus, sonda, Senhor, o coração de cada um de nós neste momento. Em no teu nome, Senhor, visita nesse instante cada pessoa e nos ajuda, Senhor, aqueles que estão começando hoje, aqueles que estão aceitando a fé em Cristo hoje, que estão dando o primeiro passo, Senhor, que estão hoje entrando no meio desta multidão para seguir ao Senhor. Abençoa, meu Deus, e mostra-lhes a tua glória, a tua salvação. Em nome do Senhor Jesus. Se você crê nele como teu Senhor e Salvador, levante a mão ao céu. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora de Jesus Cristo, nosso Senhor, a comunhão, poder, plenitude do Espírito Santo, seja sempre na tua vida. E se você crê, diga amém. E aplauda ao Senhor Jesus pela semana boa de Deus.